e líder do grupo de pesquisa em esportes aquáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com vocês, o professor Flávio Castro. Deixa eu explicar que pode circular, né? Durante a apresentação. Bom dia, pessoal. É um prazer dar continuidade nessa segunda etapa. Antes de entrar nessas questões, eu gostaria de reforçar algumas questões que a Thais trouxe, com alguns exemplos, porque de vez em quando a gente se sente muito sozinho, né? E eu acho que tu não está sozinha, né? Tu faz um trabalho muito legal que tem que ser divulgado. Vou trazer 3 exemplos que podem ser feitos. Há muito tempo a gente orientou uma dissertação de mestrado que envolvia o ensino da pernada em eggbeater, da pernada alternada, em aulas de natação para crianças em adaptação ao meio aquático. Em 8 aulas, a gente fez uma avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa, em 8 aulas de 10 minutos, a gente pegava os 10 minutos finais da aula de natação, todas as crianças estavam no poço, 5 metros, se sustentando, fazendo eggbeater. Ou seja, é possível. Tem uma disciplina que é obrigatória no nosso curso, que é Base das Atividades Aquáticas, que trabalha todo o processo de adaptação ao meio aquático. E nesse processo a gente trabalha elementos do nado artístico, dos nados utilitários, do polo aquático, da hidroginástica, pensando na adaptação ao meio aquático. E os adultos, os alunos, que é a segunda etapa dessa disciplina, acabam, do meio para o fim de semestre, apresentando uma coreografia de nado artístico na piscina rasa, dentro daquelas condições que eles conseguem, com elementos simples, mas pensando na adaptação ao meio aquático. E a terceira questão que eu gostaria de falar é a inserção desses elementos na natação adulto. Nós temos um projeto de extensão que é natação condicionamento e um projeto de extensão que é iniciação aos esportes aquáticos para criança. E nos 2 elementos, nos 2 projetos, a gente coloca elementos do nado artístico que muitas vezes eles nem sabem que é esse elemento, mas o professor sabe que ele está trabalhando. O aluno, no condicionamento, ele vai cansar mais, porque ele vai ser obrigado a se deslocar com um arrasto maior, fazendo movimentos que ele não conhecia, e a criança vai aprender outros movimentos, vai desenvolver outras habilidades no meio aquático também. Ou seja, dá para perfeitamente colocar. Por isso que eu gostaria de dar os parabéns de novo, né? Ou seja, uma coisa é na universidade, tu tem respaldo, tu tem professor por trás. Outra coisa é no clube, é fora da universidade, que tu não tem mais para quem correr, né? Então é muito corajoso e muito legal fazer isso, tá? Parabéns. Bom, então, seguindo, eu gostaria de agradecer o convite, professora Francine, professor Guilherme, né? Fico muito feliz de estar aqui. Eu sou, então, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou credenciado no programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano, onde trabalho basicamente com pesquisa em esportes aquáticos e lidero grupos de pesquisa em esportes aquáticos. Bom, esse tema, por que avaliação? Quando a gente avalia no esporte em geral, a gente busca observar o que está acontecendo, observar o movimento, obter informações desse movimento, acompanhar, monitorar. Tudo isso para quê? Obter componentes de desempenho, muitas vezes parâmetros de diversas naturezas isolados ou em grupo, parâmetros biomecânicos, fisiológicos, qualitativos ou quantitativos, que influenciam ou determinam o desempenho esportivo. Não apenas, mas principalmente natação esportiva formal e natação esportiva competitiva, mas ela pode, esse processo de avaliação pode estar inserido também no processo de adaptação ao meio aquático e, obviamente, nos processos dos outros esportes aquáticos. A gente não vai mudar muito, talvez os exemplos mudem, mas os processos acabam sendo os mesmos. Bom, por que se avalia? Basicamente, porque eu vou querer monitorar as variáveis relacionadas ao rendimento. Isso vai fornecer informações importantes sobre a preparação em geral, vai fazer com que eu não espere a competição para ter o resultado final, ou seja, eu acho que está tudo muito bem, chega a competição e não está. Então, ao longo do processo, eu posso e devo fazer isso. Isso vai permitir, então, esses ajustes nos processos que podem ser realizados à medida que eu vou obtendo esses parâmetros. Só que, para isso, eu tenho que ter a noção que não basta eu querer observar, querer monitorar, querer avaliar. O conhecimento só é gerado quando há construção entre o conhecimento teórico prévio e a experiência vinda da observação. Ou seja,
o que a gente falou, o que eu falei rapidamente ontem, eu tenho que ter um aporte teórico suficiente para me dar condições de fazer a avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa da melhor maneira possível. Sem conhecimento teórico prévio, não sabemos o que, como, nem como avaliar os resultados da observação, né? E a gente tem que ter noção que nós, à medida que o tempo passa, nós vamos ficando cada vez com mais filtros da realidade, e muitas vezes isso nos impede de enxergar alguma coisa que alguém que não está inserido naquela realidade olha assim, mas isso aqui tu não viu? Não, não vi, porque eu estou tão inserido naquilo que eu perco a noção, eu tenho um filtro que me impede de enxergar aquilo. Então, o distanciamento daquela situação e o estudo teórico talvez me permitam realmente construir essa ponte entre o que eu estou vendo e o que realmente tenho que observar. Bom, e para a água, a gente vai ter um grande desafio, né? Ou seja, independente se eu vou fazer esse processo com nadadores de alto nível, com nadadores iniciantes, com esportiva formal, esportiva competitiva, eu tenho que ter alguns conhecimentos fundamentais, ou seja, lembrar que não basta eu entender o movimento, eu tenho que entender esse movimento que está no ambiente aquático. Então eu tenho que ter noção das forças de arrasto, seja de pressão, superfície corporal, de onda, como que a propulsão é gerada a partir da combinação de sustentação, ação e reação e vórtices, a diferença de pressão, a água puxando o corpo, eu não vou empurrar a água para trás, a água que vai me puxar para frente, a ação do empuxo que vai me dar a variação da posição do corpo na água, a pressão hidrostática que vai ter alguns efeitos sobre parâmetros fisiológicos, a tensão superficial que vai me dar variações de velocidade também, ou seja, eu não posso querer estudar um movimento sem saber onde que aquele movimento ocorre, ou seja, fora d'água ninguém nada. Eu não posso só descrever para o meu aluno, fora d'água, a abraçada de crawl é isso. Não, isso aqui não é abraçada de crawl. Eu simulando o movimento que só vai ocorrer de maneira correta quando for dentro d'água, porque a densidade do ar vai me impedir de fazer esse movimento como deveria ser feito. Então, independente se eu vou para o modelo qualitativo ou quantitativo, eu conhecer o ambiente e suas características são fundamentais para eu saber exatamente o que eu estou avaliando e por que eu estou avaliando aquilo. E aí, então, a gente tem talvez dois grandes modelos para entender a avaliação, esses modelos qualitativos e os modelos quantitativos. Os modelos qualitativos envolvem o seguinte, eu vou obter informações, essas informações são sobre a qualidade de execução dos gestos, sobre a técnica. E eu tenho que saber que a técnica vai ser influenciada pelo nível de aprendizado e pela fadiga. Ora, eu não posso exigir de uma criança de 8 anos determinada execução técnica de acordo com a minha imagem, que é a técnica perfeita de um atleta de 20 anos que treina há 15 anos. Eu tenho que ter noção de diagnóstico. Assim como eu não vou dizer que um adulto, um idoso de 80 anos, que a mão está entrando lá na lateral, ele está nadando errado. Não, ele está nadando errado, ele está nadando de acordo com as suas características antropométricas de envelhecimento, com redução de amplitude articular. Ou seja, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar no momento que eu estou fazendo essa análise, porque a fadiga vai interferir na execução técnica. E aqui acontece essa questão fundamental que eu estou falando sobre conhecimento teórico. Eu não posso ignorar a subjetividade de quem observa. Ou seja, a experiência que eu tenho em observar vai ser fundamental para o diagnóstico que eu vou dar. Por outro lado, quando eu vou para o modelo quantitativo, eu não vou ter, primeiro, a obtenção de informações, mas a obtenção de dados numéricos, com métodos de cinemetria, dinamometria, que vão mudar variáveis cinemáticas, variáveis cinéticas, que estão relacionadas à técnica, também ao nível de aprendizado e também à fadiga. Só que aqui a minha preocupação vai ser com os instrumentos. Os instrumentos que eu uso, os métodos que eu uso têm que ser válidos, objetivos e reprodutíveis. Quando eu faço uma observação qualitativa, eu vou, de alguma maneira, tratar da objetividade da reprodutibilidade, mas eu sei que a subjetividade vai estar sempre dentro. Quando eu trabalho com um modelo quantitativo, eu tenho que, de alguma maneira, eliminar isso, que é uma eliminação, digamos, se assume que.
Porque todo processo que envolve o ser humano tem uma subjetividade no meio. O que a gente tenta aqui é reduzir esse efeito. Ou seja, o instrumento que eu uso é válido, ele realmente mede o que eu proponho medir. Se eu uso esse instrumento, se o Guilherme usa, se a Thaís usa, se a Francine usa, a gente encontra o mesmo resultado nas mesmas pessoas. Se eu uso o instrumento hoje e o instrumento amanhã, eu encontro o mesmo resultado. Ou seja, tudo isso eu tenho que ter certeza na hora de utilizar esses instrumentos aqui. Bom, em relação aos modelos qualitativos, essas informações adquiridas vão servir para recomendações e julgamento dos gestos. Basicamente isso, e todo professor passa por isso. Todo professor, em algum momento, vai observar e vai fazer um julgamento. O problema é como que a gente pode fazer essa observação ou esse julgamento melhor. De grande importância, o conhecimento do protocolo apropriado para conduzir a análise do movimento. Ou seja, não é só a minha observação naquele momento. Eu posso ter um protocolo específico que eu vou usar sempre. Isso vai reduzir um pouco o erro em relação à subjetividade, que vai estar sempre presente. E depois, conhecimento aprofundado da habilidade motora a ser avaliada. No momento que eu consigo aprofundar, eu vou ter uma interpretação e um julgamento menos falho. Ou seja, de novo, volta a questão de conhecimento teórico prévio daquele fenômeno vai ser base para uma avaliação correta do próprio fenômeno. Quais são sugestão de passos gerais para análise qualitativa? E aqui tem uma, como é que eu vou dizer, uma herança cartesiana minha que eu acho que me ajuda bastante a fazer esse raciocínio. Primeiro, determinar os objetivos da habilidade. Eu estou avaliando as fases, estou avaliando a braçada do nado crawl. Aí eu vou pegar assim, quais são os objetivos de executar a braçada do nado crawl? Gerar propulsão. Esse é o objetivo. Então eu vou ter que pensar nisso. A primeira questão é gerar propulsão. Observar as características especiais da habilidade. O que determina? Como é que ela é feita? Que fases ela tem? Que movimentos articulares devem estar envolvidos? Quais grupos musculares que deveriam estar envolvidos? Estudar desempenhos excelentes da habilidade. Aqui com muito cuidado. Estudar um desempenho excelente da habilidade não quer dizer que o desempenho excelente vai ser o parâmetro de comparação, mas é para entender como é que ele pode ser executado, porque a gente tem diferenças interindividuais extremamente importantes. Né? Se eu pedir para todos vocês imaginarem assim, qual o maior nadador da história, eu tenho certeza que 90% vai pensar um único nome. Mas se a gente para examinar, por exemplo, o modelo de coordenação desse único nome no nado crawl, não é um modelo de coordenação teoricamente melhor. Esse nadador nadava o nado crawl de um lado em captura e do outro lado em sobreposição, que se a gente vai para a literatura vai dizer, não é o melhor, mas ele foi o melhor nadador da história. Ou seja, eu tenho que estudar o desempenho de excelente habilidade, mas eu não posso pensar que isso vai ser um exemplo para todo mundo, porque funcionava com ele, não quer dizer que vai funcionar comigo. Mas esse eu ter a noção do que é o desempenho de excelência me ajuda a entender o desempenho do meu aluno. Dividir em fases a habilidade. Bom, a braçada do nado crawl eu posso dividir com diferentes modelos. Talvez uma fase aérea, uma fase submersa. A fase submersa é pensar na entrada até o apoio, as fases propulsivas, a finalização, mas de maneira lógica tentar dividir para que eu consiga entender. É melhor, é mais fácil para a gente assume que tudo é complexo, mas a gente não tem essa habilidade de entender a complexidade. Ainda não. Não sei se o ser humano vai ter essa habilidade. Então a gente vai dividindo em coisas menores. Por exemplo, quando a gente chama uma coisa de variável, é o que eu consigo entender daquela realidade. Eu vou dividir, o desempenho na natação envolve diferentes variáveis. Variáveis fisiológicas, biomecânicas, antropométricas, psicológicas. O desempenho na natação é complexo, é tão complexo que eu tenho que dividir ele para conseguir entender. Assim como, quando eu analiso um movimento, eu posso dividir esse movimento em fase para entender esse movimento que é complexo. Mas eu não vou dizer que o movimento é a fase.
O movimento vai ser aquele complexo de fases que me dão um movimento geral. Isso permite eu avaliar um pouco melhor. Dividir cada fase em elementos chaves. Por exemplo, da entrada até o apoio. O que é chave aqui? Bom, se eu estou olhando a abraçada é para gerar propulsão, no mínimo essa fase não pode gerar arrasto. Então eu vou pensar que ela não pode subir, que ela não pode ter uma extensão de punho, que ela não pode, antes do apoio, ter uma queda de cotovelo, porque isso vai fugir dos objetivos da habilidade. Entender as razões mecânicas da execução de cada elemento-chave. E isso volta, de novo, à questão fundamentação teórica do que eu estou estudando. Vou para o meio aquático. Que são os elementos-chave do meio aquático? Arrasto, propulsão. Por que eu vou fazer isso? Por que eu não posso deixar aqui o cotovelo? Por que eu não vou elevar a minha mão? Tudo isso me ajuda a entender o que está acontecendo. Bom, tem alguns exemplos de análises qualitativas, de instrumentos de análise qualitativa que nos ajudam a traçar essas primeiras avaliações ou me dão um guia para fazer isso. E um exemplo que eu acho muito interessante é o Manual de Referência da Federação Portuguesa de Natação para o ensino e aperfeiçoamento técnico em natação. Isso aqui foi do plano de 10 anos. Pô, brincadeira, né? Os caras estão muito à nossa frente em relação a planejamento. Plano estratégico de 10 anos. E deu resultado. Esse aqui é um exemplo. Tem vários exemplos, né? Então, ficha de pontuação da saída ventral. Tem que ter o conhecimento inicial de o que ocorre, quais são as fases, posição inicial, impulsão, voo e entrada, como é que eu posso dividir essas fases, erro sim ou não, peso relativo, multiplico, eu tenho um resultado final. Isso eu posso utilizar ao longo do tempo, a cada 4 meses, para acompanhar a evolução ou não desse aluno, desse atleta, o que for. Mas independente, um outro exemplo, validação de um teste para medir o desempenho motor do nado crawl, lá dos anos 90, da Sara Coraza, que era uma professora que está se apresentando lá da Federal de Santa Maria, que tinha diferentes elementos e executa e não executa. Posição do corpo, movimento de pernas, fases não propulsivas dos braços e assim por diante. Ou seja, dá um guia para eu fazer a avaliação. Pegar o nado crawl de novo, o nado crawl é complexo. Eu peço para alguém olhar, avalia. Eu vou começar por onde? O que eu vou olhar primeiro? No que eu olhar primeiro, o que eu vou olhar? Então, esses modelos nos ajudam a criar um padrão de observação para conseguir ter alguma avaliação. Um trabalho desenvolvido aqui pelo professor Guilherme Tucher, que mostrava a reprodutibilidade intra e inter, e toda uma preocupação com reunir a equipe de avaliadores, discutir, e mesmo assim não garantiu, e a mesma coisa ocorreu aqui, um bom resultado interavaliadores, mostrando que a subjetividade é muito alta, ou seja, a gente está olhando o mesmo movimento, não quer dizer que a gente vai ter a mesma avaliação. Então, o treinamento dos professores, o treinamento dos treinadores sobre isso é extremamente importante. A gente fez um outro estudo, e aqui não era com o nado crawl em si, mas um protocolo de avaliação de habilidades aquáticas. A gente encontrou um resultado muito similar. Intra-avaliador, uma taxa alta, ou seja, avalia hoje, olha o vídeo hoje, olha o vídeo daqui a uma semana, eu dou o mesmo resultado. Eu olho, a Thaís olha, a gente não dá o mesmo resultado. Mesmo a gente estudando antes. De novo, a subjetividade é extremamente importante. Mas aí, para contornar isso, esse mesmo instrumento, que é de avaliação de habilidades aquáticas, a escala de Erbor, a Rossani lá, que fez o trabalho com 360 crianças, com mais de um avaliador, ela se reuniu ao longo de 6 meses, discutindo o instrumento, olhando vídeos, e no final a gente encontrou interavaliador
não ter diferença entre a avaliação das habilidades com uma alta correlação, ou seja, a subjetividade que existe, ela foi reduzida com um trabalho muito intenso de discussão do instrumento, discussão da habilidade, para ter uma avaliação mais precisa. Perfeita não, nenhuma vai ser perfeita, mas é uma possibilidade. Bom, e aí a gente tem os modelos quantitativos. Já nos modelos quantitativos, a gente vai estar preocupado com os dados adquiridos, ou seja, a gente vai medir alguma coisa. E esses dados são dependentes de equipamentos mais ou menos tecnológicos, ou seja, eu vou usar alguma coisa. Pode ser um telefone celular, pode ser uma plataforma de força, mas eu vou ter dados numéricos que estão relacionados a alguma quantidade. No modelo qualitativo, eu não tenho uma quantidade a ser medida. Eu tenho uma avaliação daquilo. Executa, não executa. Executa bem, executa mal, executa mais ou menos. Já no modelo quantitativo, eu vou ter um dado me dando um valor, tem uma unidade de medida relacionada ao que eu estou medindo. E aí, basicamente da biomecânica cinemática e cinética, da fisiologia energética e carga e análise integrada custo energético. Vamos fazer rapidamente cada um deles para dar alguns exemplos de avaliação quantitativa. Quando eu vou lá para a biomecânica, e aí lembrando, né, a gente tem duas grandes áreas, quando eu faço análise de movimento por posição, tempo e suas derivadas, eu tenho a cinemática, quando eu faço análise de movimento pela força, eu tenho a cinética. Quando eu tenho a cinemática, eu tenho basicamente velocidade, aceleração linear e angular com métodos de cinemetria. Eu posso ter parâmetros globais e segmentares. Para natação, por exemplo, velocidade de nado, frequência de ciclos, distância de ciclos, são parâmetros globais. Agora, velocidade da mão, deslocamento da mão, profundidade da pernada são parâmetros segmentares. Eu posso ter tanto globais quanto segmentares, mas não preocupado com as forças, preocupado apenas com posição, tempo, velocidade. Quando eu vou lá para a força, eu vou ter ou análise da força que é linear ou do torque angular, com métodos de cinemetria. E aí, basicamente, eu tenho arrasto passivo e ativo, forças propulsivas, empuxo e flutuação. Então, aqui eu estou preocupado com forças, aqui eu estou preocupado com posição, execução e essas outras variáveis. Bom, para essas medidas cinemáticas, eu posso ter cinemetria em duas dimensões e eu posso usar cronômetros, câmeras, vou precisar de uma calibração linear ou sensores inerciais. Quando eu vou para uma cinemetria em três dimensões, ou seja, quando eu entendo que o movimento não ocorre só no plano sagital, mas o movimento vai ocorrer nos três planos de maneira complexa, eu vou precisar de câmeras, calibração espacial e posso usar sensores inerciais. Por exemplo, aqui em cima, com uma câmera, carrinho aqui embaixo, eu vou ter apenas no plano sagital. Então eu tenho duas dimensões, eu não vou conseguir obter informações sobre, por exemplo, qual é o deslocamento da mão de um lado para o outro, qual é o deslocamento da mão para cima e para baixo, eu vou saber só o deslocamento da mão da frente para trás e o deslocamento do corpo para frente, só isso que eu vou conseguir saber. Agora, se eu faço uma análise tridimensional, eu vou ter outras variáveis que vão representar que é a realidade, talvez de maneira mais precisa ou não, dependendo de como é que eu faço. Bom, para a cinemática de nado, com parâmetros globais, eu posso obter tanto de duas ou três dimensões. A grande diferença é, em duas dimensões, no dia a dia eu faço e obtenho informações muito boas para o meu aluno e para mim. Eu posso fazer isso só com um celular. E eu não preciso passar meses tratando dados para ter uma informação que, quando eu tenho aquela informação, o aluno já até não é mais meu aluno. Agora, quando eu faço em duas dimensões, eu posso ter, independente do protocolo que eu escolha, velocidade de nado, frequência média de ciclos de braçados, distância média percorrida pelo corpo a cada ciclo, distância corrigida pela envergadura, índice de nado, eficiência propulsiva. Diversas variáveis que podem servir para eu dar informações para o meu aluno como é que ele se encontra naquele momento.
ou seja, ele melhorou. Um aluno que faz aula 3 vezes por semana, 45 minutos, 60 minutos, não está preocupado em competição, mas ele está preocupado em melhorar. Então eu posso dar informações para ele, dados a partir de uma avaliação simples, que é objetiva. Um exemplo. Então, cinemática apenas com cronômetros, ou seja, não precisa de câmera. É um método objetivo, possível acompanhamento da evolução dos alunos atletas. O que é necessário? 1 ou 2 cronômetros, que pode ser o próprio telefone. Cronometrar o tempo a percorrer determinada distância sem efeitos da impulsão da borda. Se eu tenho efeitos da impulsão da borda, eu não tenho a velocidade pura de nado, eu tenho a velocidade média. E essa velocidade, a outra também é média, mas ela vai ser contaminada pelo efeito da impulsão da borda. Então eu vou tirar isso. Vou cronometrar apenas 10 metros, cabeça como referência. E cronometrar o tempo para realizar 3 ciclos completos dentro desses 10 metros. No momento que eu tenho esses 3 ciclos completos, eu tenho o tempo, eu tenho a frequência. E a partir apenas disso, tempo para percorrer 10 metros e tempo para fazer 3 ciclos, eu tenho a velocidade pura de nado. A velocidade é 10 metros dividido pelo tempo. E, magicamente, a velocidade também é a frequência vezes a distância. Então, se eu sei qual é a velocidade, eu sei que a frequência é os 3 dividido pelo tempo, eu calculo a distância de ciclo, que vai ser essa velocidade dividido pela frequência. Já tenho 3 variáveis aqui. O índice de nado é a velocidade vezes essa distância. Quanto maior o índice de nado, melhor a adequação técnica do nadador àquela velocidade. E se eu tenho a velocidade e a frequência, eu estimo isso aqui, depois eu mostro como, e eu sei a eficiência propulsiva. Ou seja, peguei apenas o tempo para percorrer 10 metros e a frequência de ciclos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, e eu tenho mais um ali que eu esqueci de botar, que é a distância corrigida, 6 parâmetros para mostrar para o meu aluno que, ó, em 3 meses de treino, no mesmo teste, tu está nadando uma maior velocidade, com uma mesma frequência, tu melhorou a tua distância de ciclo, tu está com um nado mais técnico e melhorou a eficiência propulsiva, sem gastar nada, sem precisar de equipamento. Então, nesse exemplo, com a análise do nado puro, uma piscina de 25 metros, eu vou marcar os 10 metros, vou marcar os 20 metros. Cabeça passou nos 10 metros, eu aciono o cronômetro. Cabeça passou nos 20 metros, eu paro o cronômetro. Eu tenho 10 metros de nado puro. Dentro desses 10 metros, eu marco o tempo de realização de 3 ciclos completos. Vamos ver se vai rodar o vídeo. Vai. Então aqui é um exemplo, não sei se dá para ver. Lá tem um bolsista. Quando a cabeça passar aqui, ele acionou o cronômetro. Quando a cabeça passar aqui, ele vai parar o cronômetro. Desse lado aqui, onde tem a câmera, tinha o outro pegando o tempo de 3 ciclos. Parece que ele pega antes, por causa do efeito da paralaxe, né? Mas ele está exatamente quando... Vamos voltar ali. Quando, não esse nadador aqui, mas o que está vindo lá, quando esse passar a cabeça aqui, ele aciona o cronômetro. E quando passar aqui, aciona o cronômetro. Tempo de 10 metros. O que você está dizendo como se fosse um ciclo de braçadas? Os ciclos são 2 braçadas completas. Eu começo a contar, eu escolho um braço. A entrada do braço direito, esse vai ser o 0. Por que eu faço com 3 ciclos completos? Para reduzir o erro. Se eu faço com 1, eu tenho um erro maior. Se eu faço com 2, eu reduzo o erro. Se eu faço com 3 ou 4, 5, o erro vai ser o mesmo. Então é 0, aciona o cronômetro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou o cronômetro. 3 ciclos completos, tá? Então, a partir apenas dessas 2 variáveis, usando essas equações aqui, que são simples, não tem equação nada complicada, põe lá no Excel um exemplo. O exemplo que eu vou mostrar. 5 nadadores realizaram 3 repetições de 25. Fraco, médio, forte. Eu não dizia velocidade, eu dizia assim, nada fraco, nada médio e nada forte. A gente mede envergadura, distância entre o ombro e a mão. Quando a mão está embaixo do ombro, eu peço para ele simular o nado. E assim, qual é essa distância aqui? Tempo nos 25, tempo nos 10, tempo de 3 ciclos. Eu tenho uma infinidade de dados para mostrar para o meu aluno, ao longo do tempo, como é que ele se comportou. Melhorou ou não? Posso escolher um outro teste. Não, o teste que eu fazer vai ser o teste de 200 metros. Tem um aluno melhor, nada mais, vou fazer o teste de 400 metros.
É atleta, pô, a gente usa o teste de 10 minutos, a gente usa o teste 400, a gente usa o teste progressivo, o que for. Eu tenho diversos parâmetros para mostrar como é que ele se encontra ao longo do tempo. E talvez eu identifique algum problema, por exemplo, no índice de nado, na eficiência propulsiva, frequência de ciclos, distância corrigida pela envergadura, que é o percentual da distância que a gente usa a nossa envergadura. Então eu pego a distância de ciclo, divido pelo dobro da envergadura, porque um ciclo seriam 2 envergaduras, aí eu vou saber, ele usa 50%, ele usa 60%, ele usa 80%, o nadador mais técnico vai aumentar o percentual usado da envergadura, quer dizer que ele faz menos ciclos para uma mesma velocidade, ou seja, eu tenho uma série de parâmetros que me permitem dar informações objetivas para esse aluno. E o aluno fica muito feliz quando recebe informações sobre como ele está nadando, né? Principalmente um aluno já um pouco mais velho. Bom, além disso, eu posso usar esse modelo, se eu quero, como um modelo científico também. Ou seja, ao mesmo tempo, a análise em 2 dimensões me dá essas informações para eu passar para o meu aluno, mas com esse modelo a gente produz conhecimento também. Ou seja, eu não preciso de equipamentos caros, eu vou mostrar daqui a pouco, para gerar conhecimento em natação. Então, nadar no nado crawl em piscina e águas abertas, comparação de cinemática, eficiência propulsiva e carga interna num teste de 2 km. O mesmo modelo dentro em águas abertas, em piscina, só com uma câmera a gente obteve esses dados. O desempenho de 200 de crawl ao longo de uma temporada em crianças, efeitos de crescimento e cinemáticos. Efeitos de nadadeiras e palmares na cinemática do nado crawl. Eficiência propulsiva, coordenação e custo energético estimado. Impacto de uma temporada de treinamento na antropometria, maturação e cinemática em crianças de 12 anos. Aqui usando, se não me engano, nados peito e golfinho. Ou seja, trazendo informações que podem contribuir a longo prazo na formação. Então, de novo, sem equipamento caro, simples. Mas eu posso querer ir para o inferno e resolver fazer algo mais complicado. Eu vou fazer cinemetria 3 dimensões, ou seja, eu sei que todos os nados, todos os movimentos ocorrem nos 3 planos. Quando a gente nada para frente, o centro de massa vai para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Numa análise mais precisa, que a 2 dimensões não me dá, isso aqui me dá. Só que isso não vai ser uma análise que vai servir muito para o nadador no seu dia a dia. Até porque vai demorar para obter isso. A gente vai ver por quê. Primeiro, para fazer isso, eu preciso de, no mínimo 2, tá? Mas para ser preciso mesmo, 4 câmeras submersas, 2 câmeras fora d'água. Um volume de calibração com dimensões conhecidas. Localizar o centro de massa corporal. Tem as câmeras, o nadador está aqui tem um pacer, eu gravo o calibrador, tiro, aí o nadador vai passar aqui. Depois disso, eu tenho então obtenção das imagens, 6 câmeras a 60 Hz sincronizadas. O que quer dizer isso? As 6 têm o mesmo início e o mesmo fim. Se é 60 Hz, quer dizer que tem um quadro a cada segundo. Quando o nadador passa nesses 4,5 metros aqui, digamos que ele gaste 2 segundos. Então, em cada câmera, eu tenho 120 fotografias, vezes 6. Conversão do vídeo que seja aceita pelo software de análise, que nunca é o mesmo modelo. Nunca é sempre o contrário. Recortes da imagem, só me interessa a imagem que o nadador passou aqui, porque está calibrado. Isso eu sei onde é que está a mão dele. Quando ele passou aqui, eu não sei. Quando ele passou aqui, eu não sei. Então, eu tenho que recortar. Vou levar para um software de análise. Eu tenho que inserir os dados para parâmetros inerciais, que são os dados obtidos por esses mapas aqui. Digitalização manual dos 54 marcadores do volume de calibração. Cada bolinha de isopor aqui está a determinada distância daqui, em X, Y e Z.
Aí eu tenho que informar, eu tenho que botar o cursor em cima de cada bolinha, de cada câmera, dizendo onde é que ele está. Digitalização manual, quadro a quadro, dos 25 marcadores corporais de cada câmera. Então tem 25 marcadores aqui, a cada quadro. Então vão ser, para 2 segundos de coleta, 120 quadros, vezes 6 câmeras, vezes 25 marcadores. Aproximadamente 18 mil cliques para 2 segundos de nado. Para 2 segundos de nado. Eu vou ter um erro de reconstrução. O que é o erro de reconstrução? Aquele é o movimento. Eu vou reconstruir digitalmente. Vai dar erro? Vai ter um erro. E eu tenho que mostrar que esse erro é mínimo. Eu tenho que filtrar para tirar esse erro. E aí eu vou calcular as variáveis desejadas. Depois de 3 meses eu vou ter um resultado para o meu nadador. Um resultado. É assim, bom, do ponto de vista prático, não serve para nada. Do ponto de vista científico, serve para muito. Ou seja, é um trabalho fundamental, mas não é um trabalho de dia a dia. Não é um trabalho para ter numa equipe, não é um trabalho para ter numa escola. Numa equipe, numa escola, eu vou usar a cinemetria em 2 dimensões, que eu tenho um resultado útil, rígido, objetivo, válido, que serve tanto para eu dar feedback para o meu aluno, para o meu atleta, quanto, se eu quiser, faço um bom trabalho e mostro alguma coisa que está acontecendo ao longo do tempo. Aqui é um exemplo das 6 câmeras, o mesmo quadro. Né? Aqui não dá para ver nada, mas isso eu passo a usar o óculos depois de fazer algumas vezes isso. Então, isso aqui são as reconstruções, né? Então a gente tem, nadando crawl, nadando peito, agora ele não quer nadar costas. Nadando costas, nadando golfinho. Então aqui, um nadador numa velocidade é muito tempo. Ou seja, não é nada prático, mas me dá informações muito precisas. Parâmetros cinemáticos, coordenativos e de eficiência de nadadores com deficiência física nadando na máxima velocidade aeróbica. Aqui está o exemplo, né, as 4 câmeras embaixo d'água, 2 em cima, e o nadador vai passar no espaço calibrado. O teste de 400 metros, energética e cinemática tridimensional. Eficiência propulsiva e deslocamentos da mão tridimensionalmente em nadadores homens e mulheres. Comparação e concordância de modelos simplificados e tridimensional para estimar a eficiência propulsiva. Ou seja, tem geração de conhecimento, que é extremamente importante, mas não quer dizer que eu vou precisar fazer análise tridimensional para ter coisas similares a isso. Quando eu vou para a cinética, eu vou estar preocupado com força. Então eu vou ter de novo bidimensional ou tridimensional. Bidimensional, células de carga para nado estacionário, para o MET System, para métodos indiretos com perturbação de velocidade e estimativas. Dinametria tridimensional, normalmente plataforma instrumentada, tanto em blocos quanto em borda. Então, para o nado estacionário, que isso faz bastante, ainda está fazendo, né? O que eu tenho? Basicamente, o nadador fica preso a um cabo inextensível, numa célula de carga que registra a força. Essa força em milivolts é transformada em newtons e eu tenho a curva de força que eu posso associar, se eu consigo, com braçada ou o comportamento da força ao longo do tempo. E tem uma série de estudos que mostram a relação de parâmetros como impulso, como taxa de aplicação de força, com desempenho, especialmente em provas mais curtas, em testes de 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, nem tanto. Um outro exemplo é o sistema de mensuração de arrasto ativo. Esse sistema também com células de carga, só que em vez de estar preso, as células de carga ficam ali na parede, o nadador aplica força numa plataforma, essa plataforma deforma, muda a voltagem e registra a força. Isso aqui, por incrível que pareça, é considerado padrão ouro para a gente determinar a eficiência propulsiva e medir arrasto. Só que, como tudo dentro da água, tem uma série de problemas. O primeiro problema é o seguinte: a gente assume que a velocidade do nadador é constante. Se a velocidade é constante, o arrasto, que é a força contrária ao deslocamento, é igual à minha propulsão. Porque se eu aumento a minha velocidade, quer dizer que eu estou aumentando a minha propulsão.
Se eu reduzo a minha velocidade, quer dizer que estou aumentando o arrasto. Então, eu assumo nesse teste que arrasto é igual a propulsão. Então, o que eu medir ali vai ser o arrasto. Por isso que é mensuração de arrasto ativo. Bom, faz todo sentido do ponto de vista físico e tem vários estudos que mostram que tem relação dessas medidas com desempenho. A gente, no trabalho do Ricardo Silveira, que foi feito metade no Porto, um terço no Porto, um terço em Porto Alegre e um terço em Verona, na Itália, a gente tem diferentes modelos de eficiência propulsiva e um desses modelos foi esse, mostrando que os valores são diferentes entre os modelos, mas o comportamento é o mesmo, ou seja, tem um erro sistemático em cada um deles. Talvez o valor não me interessa o comportamento ao longo do tempo. Um outro exemplo é o método de perturbação de velocidade, foi muito utilizado nos anos 90 e início dos anos 2000, atualmente nem tanto. Também, esse equipamento de plástico é preso num nadador, se sabe qual o valor de resistência desse equipamento, o nadador executa tiros na máxima velocidade com e sem esse equipamento e se assume que a potência interna, a potência que o nadador está gerando é a mesma. A redução de velocidade está relacionada ao arrasto desse equipamento. Sabendo esse arrasto, se sabe qual o arrasto do próprio nadador. E aí é possível estimar. Então, aí se sabe, né, os nados simultâneos geram um arrasto maior, homens têm um arrasto maior e faz sentido também. Mas, de novo, não tem um padrão ouro. Aí coisas mais simples, que é cinética também, que envolve força, envolve empuxo. Empuxo e flutuação, testes. Bom, para que eu quero testar a flutuação de uma pessoa? Em primeiro lugar, talvez só sirva para eu mostrar para um aluno que ele está flutuando melhor. Só para isso. A gente pode pensar o seguinte, a natação é tão multidimensional que não é uma variável que vai determinar desempenho. Tem muito nadador que não consegue flutuar e excelente nadador. Né? Então, talvez só sirva para mostrar que há uma certa evolução. E é sempre uma certa evolução porque a flutuação vai ser sempre dependente da densidade do corpo. Então, o máximo que a gente consegue ensinar é controle respiratório, controle muscular, posicionar os segmentos numa melhor posição. Mas a densidade a gente não vai mudar. Né? Então, tem um teste. E aí, lá nos anos 80 e 90, os franceses, os canadenses estavam muito interessados em tentar identificar, fazer processo de seleção de talentos em natação. Aí desenvolveram testes de flutuação que no final não serviam para nada. Os testes servem, medem flutuação, mas não quer dizer que uma criança que flutua bem vai ser um excelente nadador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um teste. Altura no apêndice tifoide do testador, está apoiando a pessoa, solta e mede o tempo até tocar os pés no fundo da piscina. Bom, vai ter um torque, né? O tronco fica parado, os pés descem, o tronco fica parado porque ele tem o pulmão no tronco, né? Não tem pulmão na panturrilha, então os pés descem, quando o pé toca no fundo, para o tempo, quanto maior o tempo, maior a capacidade de flutuação. Tem outro também, que é na posição grupada da tartaruga, deixa eu ver se vai rodar. Se colocam cargas, 100 gramas nas costas e se avalia qual é a carga que a pessoa consegue suportar ainda na superfície. E aí, quanto maior a carga, maior a capacidade de flutuação dessa pessoa. E o outro, bem qualitativo também, que é na posição vertical, flutuação vertical, não tem pé no fundo, se observa em qual posição a água para. E aí eu vou pontuar se é acima da cabeça, nos olhos, nariz, boca, pescoço, ou um pouco mais restritivo ainda, de 0 a 7, do pescoço à cabeça. De novo, serve para quê? Apenas para verificar se está melhorando ou não a sua flutuação. A gente fez um estudo com atletas de nado artístico há alguns anos e a gente usou esse teste de flutuação vertical e testes de amplitude articular e tentava correlacionar com desempenho na prova individual. E não teve correlação nenhuma. Ou seja, não eram as atletas que melhor flutuavam, nem as atletas que tinham maior amplitude em várias articulações que tinham o melhor desempenho. Porque o desempenho no nado artístico é multidimensional, a gente não consegue explicar por uma ou duas dimensões. São muitas dimensões ao mesmo tempo que determinam aquele resultado.
Plataforma instrumentada vai me dar cinética tridimensional também, então eu vou ter células de carga que medem força vertical, antero-posterior e médio-lateral, e aí um estudo feito também pelo Ricardo, tentando identificar nas diferentes técnicas de saída como é que essas forças se comportavam e como é que a gente media o tempo, ou qual seria a melhor combinação para o tempo até os 5 metros. E no final das contas, o que realmente conta é o tempo no bloco e o tempo de voo, a distância do voo, que vai me dar o melhor desempenho. E o desafio aqui é equipamento, coleta e processamento. Quando eu vou lá para a fisiologia, para a energética, eu vou ter que pensar o seguinte, eu tenho contribuições aeróbias e anaeróbias. Aqui eu consigo medir, aqui eu tenho que estimar. Isso para quê? Quando eu tenho biomecânica e fisiologia, eu tenho uma análise integrativa. E aí eu tenho uma variável extremamente importante que é o custo energético. O custo energético é a energia total dividida pela velocidade. Talvez seja o principal determinante do desempenho em natação a partir dos 200 metros. 50 e 100 não. 50 e 100 eu não quero que o meu nadador seja econômico. Eu quero que ele gaste toda a energia que ele tenha. Mas para provas maiores, o custo energético e seu inverso, que é a economia, passam a ser extremamente importantes. Bom, obviamente, tem um grande desafio, que é a medida do consumo de oxigênio em natação, que a gente estava conversando das experiências que a gente teve. Talvez para uma geração seja melhor, uma geração que se acostumou a usar snorkel no treino, mas para uma geração mais antiga sem snorkel é muito complicado. Então o equipamento fica pendurado. Se eu quero fazer tridimensional, ele fica pendurado num cabo de aço aqui, porque eu preciso estar no meio da piscina, então eu tenho câmeras embaixo d'água. Se eu não quero uma análise tridimensional, eu uso uma vara e o nadador fica perto da borda. Aí ele respira nesse equipamento que está aqui pendurado, ok? Bom, mas aí é importante a gente ter algumas noções, por exemplo. VO2 de pico não é a mesma coisa que VO2 máximo. VO2 de pico é o máximo valor de consumo em determinado esforço. Aqui era um teste de 200 metros, esse é o VO2 pico. O VO2 máximo só é obtido quando eu tenho velocidade crescente ou intensidade crescente. Quando eu aumento a intensidade, o consumo não aumenta mais. Isso é o VO2 máximo. Eu posso obter por retroextrapolação, ou seja, eu não tenho equipamento para fazer a medida durante, mas eu tenho um equipamento que eu consigo botar a máscara imediatamente após o esforço, e aí eu tenho uma curva de recuperação. E pela curva de recuperação eu estimo qual era o valor imediatamente antes. Ou seja, dá para fazer também. Lactacidemia, evolução de equipamentos, desde lá do Yellow Springs até as medidas mais simples, né? Eu posso ter, para identificar produção e concentração, e a partir da curva de concentração determinar alguns valores que podem ser importantes, ou simplesmente saber a contribuição anaeróbia para aquela energia total. Um exemplo disso, opa, mudou, não era esse, engraçado, ali trocou completamente o vídeo, era um guarda-vidas fazendo nado de aproximação, tá? Então, natação de salva-vidas, a energética nadando crawl e nadando crawl cabeça fora d'água. Para energia total, consumo de oxigênio, lactacidemia e estimativa de creatinofosfato. Então, era um teste de 100 metros, nado crawl e nado crawl de aproximação. Obviamente, no nado crawl de aproximação, o tempo aumentou, aqui deu 1,20, aqui deu 1,40, a velocidade caiu, a energia aeróbia aumenta no nado crawl de aproximação, mas o mais importante, o custo energético. Para fazer 100 metros de crawl, 1,51 kJ. Para fazer 100 metros de nado de aproximação, 1,90 kJ. Ou seja, é quase 30% mais complicado, do ponto de vista energético, fazer o nado de aproximação. Mas eu não posso, tem vários guarda-vidas aí, eu acredito, né? O Fernando tinha ontem. Eu não posso não fazer o nado de aproximação para chegar na vítima, porque senão eu vou perder a vítima de vista. Ou seja, o guarda-vidas tem que treinar nado de aproximação muito mais do que nado crawl. Além disso, me dá uma ideia de, para natação e para o nado artístico, o que for, eu posso usar o nado de aproximação como uma sobrecarga metabólica. Ou seja, eu quero aumentar o custo energético naquela série, 75 nadando crawl, 25 nadando crawl cabeça fora d'água. Quando ele chegar, a frequência cardíaca vai estar muito mais alta. E alguns outros exemplos.
né, diferentes velocidades do teste de 400 metros, qual é a energética, manipulação da frequência de braçada, efeitos no consumo de oxigênio, e aqui tem um paradigma da natação, que acho que todo mundo pensa assim, que é quanto maior a distância de ciclo, melhor é aquele nadador, né? Ou seja, quanto menos braçadas ele faz, quanto mais alongado ele estiver, melhor, né? Aí a gente fez um estudo com nadadores de águas abertas e provas longas, bons nadadores, finalistas do Campeonato Brasileiro, alguns nadando etapas de mundial, e eles tinham que fazer o seguinte, eles faziam um teste de 400 metros, aí eles nadavam no teste depois a 95% da velocidade de 400, eles faziam primeiro com uma frequência de braçada livre, como quisesse. Aí depois eles repetiam o teste na frequência média da frequência livre e repetiam com uma frequência de braçada mais baixa, uma frequência de braçada mais alta, e usavam um metrônomo para dar a indicação. Então, teoricamente, quando ele aumentasse a frequência de braçada, ele ia ter um resultado pior. Não foi o que ocorreu. O tempo total, até a exaustão, eles ficavam mais tempo no teste quando aumentava a frequência de braçada. E a energética foi similar. Os componentes energéticos foram praticamente os mesmos. A explicação, que é o que normalmente ocorre em nadadores de águas abertas, ele consegue aumentar a frequência e meio que aplica menos força a cada braçada e economiza do ponto de vista local. Ele vai sentir menos a musculatura propulsiva. E aí esse paradigma que a gente tem assim, tem que nadar sempre com uma frequência de braçada baixa, a gente pode dizer assim, depende. Depende do nadador, depende da situação, depende desse ambiente que ele se encontra. Por último, percepção subjetiva de esforço, ferramenta fantástica, de 0 a 10 ou de 6 a 20, mas necessário aprendizado prévio. Não adianta a gente mostrar a tabela, diz o que é, se a pessoa nunca viu aquilo na frente, né? Então, semanas com diferentes intensidades em cada sessão de treino, propostas de várias maneiras. Ou seja, nada fraco, a pessoa chega e diz qual é a tua percepção. Nada forte, a pessoa chega e diz qual é a tua percepção. E ao longo dessas semanas ela vai entendendo o que é isso. Isso permite a identificação de intensidade real, né? Por uma questão fundamental que é, de que modo os estímulos, a carga externa, o que a gente prevê, estão sendo recebidos pelo nadador e alterando seus sistemas, que é a carga interna. Eu posso estar prescrevendo uma coisa e o nadador está fazendo outra, né? E eu não posso botar a culpa no equipamento, a culpa, né? E assim, esses estímulos estão adequados, a minha carga que eu estou dando é realmente o que ele está fazendo? Bom, eu posso usar a percepção e eu posso usar a carga interna mesmo, que seria a percepção geral da sessão, vezes o tempo de duração dessa sessão. Isso vai me dar um aporte de informação extremamente importante para o controle de carga do treino e da resposta desse nadador. Monitoramento da resposta ao treino com frequência cardíaca, também. Se eu não tenho para dentro da água, eu tenho para fora da água, mede em condições de repouso, se o treino está fazendo efeito, eu espero que tenha bradicardia no repouso. Está fazendo efeito. Mas se eu tenho possibilidade de monitorar a variabilidade, e eu meço o tempo entre batimentos, e hoje em dia tem vários equipamentos, né, mais simples, antes a gente tinha que ir para o laboratório fazer isso, agora tem vários telefones, relógios que medem de maneira mais precisa. Com uma alta variabilidade da frequência cardíaca, quer dizer que eu tenho uma boa adaptação, mecanismos autonômicos e eficientes. Agora, se uma baixa variabilidade, ou seja, a frequência cardíaca não varia muito, isso não é muito bom, porque diz que eu tenho um indicador de adaptação anormal e suficiente do sistema nervoso autonômico. Ou seja, tem várias possibilidades de estimar isso. Bom, então a gente viu diversas técnicas e métodos para análises qualitativas e quantitativas, mas mais além, o que a gente pode prever? Bom, utilização de dinâmica computacional de fluidos para entender o fluxo de água. Na indústria, a dinâmica computacional é feita para planejamento. Assim, eu vou fazer isso, o que vai acontecer? Na natação, é quando a gente não consegue mais medir, a gente não sabe mais como fazer, a gente estima com dinâmica computacional. Então, aqui é um exemplo da simulação de água ao redor de um modelo de antebraço e mão, com diferentes orientações
para identificar os coeficientes de tentação e de arrasto, para entender propulsão. Ou, e aí, se não me engano, o Guilherme estava junto aqui quando a gente viu isso aqui, velocimetria por imagem de partículas, que são mini partículas na água que vão responder aos movimentos do corpo e vão gerar esses redemoinhos. E a gente consegue identificar o quanto eles podem contribuir ou não para a propulsão. Então, por exemplo, na pernada do golfinho, mudança rápida de direção gera uma aceleração com aceleração repentina, provoca uma direção de fluxo descendente mais vertical, o que pode ser uma estratégia para gerar um grande aumento durante a pernada ascendente. Ou seja, todo mundo aprendeu e ensina que as pernadas são propulsivas nas fases descendentes, né? No costas na fase ascendente, mas no golfinho e no crawl é propulsivo quando desce. Isso aqui mostra que não. Quando desce é propulsivo, mas quando sobe também é propulsivo, porque eu vou fazer essa mudança nos vórtices que vão me empurrar para frente também. Dinâmica computacional com a velocimetria para entender esses fluxos. Sensores inerciais que podem ser uma alternativa àquele monte de câmera. E aí, só que eu não vou ter vídeo mais, eu não posso fazer análise qualitativa, só tenho análise quantitativa. Sensores de pressão, e aqui tem um problema, é que a comparação é sempre feita com, por exemplo, nado atado, mas a gente não tem certeza que a gente está medindo nado atado. Nado atado, a gente está medindo uma força resultante à minha aplicação de força na água, que eu não sei se é propulsiva. E aqui também eu estou medindo uma pressão e não tem uma concordância muito grande com nado atado. Na verdade, eu não tenho um padrão ouro para fazer esse tipo de análise. Bom, então a gente tem uma evolução do estudo, instrumentos e análise de dados. Primeiro, conhecer os fundamentos e avançar nas análises quali e quantitativas. Novos instrumentos que integram diferentes áreas, nem sempre o mais tecnológico é o melhor. A gente volta à teoria. Vamos para o básico, vamos conhecer a água, os efeitos da água, e talvez aí eu consiga fazer alguma coisa. E eu tenho que pensar sempre nesse modelo de Neal. A gente só vai se desenvolver a partir da relação do indivíduo com o meio e com tarefa. Eu tenho que conhecer o meio, eu tenho que conhecer a água. Quais são as características da água? O que é a biomecânica aquática? Qual é a tarefa? O que é o nadar? O que é o nado artístico? O que é o polo aquático? Quem é o indivíduo? Quem é esse aluno? Qual é o objetivo dele? Quais são as suas características? Tudo isso vão integrar esse processo de avaliação ou de prescrição. E a perspectiva, para mim, é essa aqui. E aí eu vou fazer uma pequena propaganda do 15º BMS. Vai ser em Porto Alegre, ano que vem, de 7 a 11 de setembro, só para situar. O World Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming, a gente vai para o 15º, desde 1970 a cada 4 anos. Então, de 1970 a 2010, opa, está errado aqui, a 2018, passou por Bélgica, Países Baixos, Reino Unido, Estados Unidos, França, Portugal, Noruega, Austrália, Japão. Em 22, e acabou sendo 23, foi em Leipzig. E nesse congresso, a minha universidade apresentou uma proposta para realizar no Brasil. Foi avaliado pelo Comitê Internacional, que tinha o professor João Paulo Vilas Boas, Kari Keskinen, Bodo Geretz, George Koster, Marin Witt e Tomoru Nomura. E aí foi aceito para ser realizado em 2026 em Porto Alegre, então a partir daí eu passo a integrar esse comitê. Por que Porto Alegre? Por que a gente resolveu fazer isso? A primeira piscina construída no Brasil foi em Porto Alegre, e era uma piscina de madeira, em 1885, na beira do Guaíba. Nós tínhamos uma tradição em instalações públicas. Quem conhece Porto Alegre, isso aqui é no meio da cidade, tem um parque, o Parque da Redenção, e tinha uma piscina pública de 100 metros. Era funda. Essa piscina pública foi desativada nos anos 70 e hoje em dia é um espelho d'água. É nada. Nada, serve para juntar mosquito. 63 a gente sediou a Universidade, aqui um exemplo de 1927, um jogo de polo aquático no porto da cidade, lá é o mercado público. Uma cidade que tinha 300 mil habitantes, juntava 300 pessoas para ver um jogo de polo aquático. Hoje a gente não junta 10 familiares para ver um jogo de polo aquático. Então,
A nossa escola tem mais ou menos 1.600 estudantes, com 3 cursos, mestrado e doutorado. São 72 professores doutores, 45 TAI, tem diversas instalações. Nós temos tradição em pesquisa em natação com fisiologia biomecânica, pesquisa em polo aquático, pedagogia da natação, exercício aquático e fisioterapia aquática. E então propomos o Biomechanics and Medicine in Swimming, o 15º, com tema geral de locomoção aquática para todos, saúde, exercício e desempenho esportivo. 7 a 11 de setembro de 2026. 2026 também são os 20 anos do grupo de pesquisa. E desde 2011 nós formamos 22 mestres e 12 doutores, e apenas 3 não estavam envolvidos diretamente na água. Os organizadores locais sou eu, a professora Flávia Gomes Martins, a professora Ana Carolina Canes, o professor Jean Jeremia, o professor Alberto Repolto Filho, o professor Tércio Apolinário Souza. Comissão Científica Nacional, eu, a professora Flávia, o professor Rodrigo Zac, da Universidade do Porto, o professor Marcelo Papote, da USP, o professor Augusto Barbosa, do Comitê Paralímpico, o professor Guilherme Tuscher, daqui, da Federal do Rio de Janeiro. Então, já temos grupos de pesquisa da nossa universidade, apoio da Sociedade Brasileira de Biomecânica, grupos de pesquisa da USP e o Centro de Esportes da UDESC de Santa Catarina. Vai ser um tributo à memória do professor Antônio Carlos Stringini Guimarães, que foi o precursor da biomecânica da natação no país. Então tem 2 artigos lá dos anos 80 com James Hay, né, que são base para estudar a cinemática da natação e a cinética da saída. Né. O local vai ser na Associação Médica, e na nossa escola, que são pertinhos, né? A nossa escola, esse é o nosso centro natatório, então a piscina fica suspensa, aqui é o nosso campus olímpico, né? Aqui é uma visão geral. Vão ter 4 workshops pré-congresso com natação paralímpica, águas abertas, fisioterapia aquática e hidroginástica, 11 keynotes envolvendo fisiologia, treinamento e avaliação, biomecânica, natação paralímpica, pedagogia e segurança aquática, exercícios aquáticos e polo aquático, 8 palestras de convidados, 24 sessões orais, 2 sessões virtuais de pôster, sessão à beira da piscina com patrocinadores e revezamento festivo na natação. A gente não pode divulgar nomes ainda, mas já tem 3 confirmados. O professor Guilherme Tuscher vai ser um dos convidados para falar de pedagogia. O professor João Paulo Vilas Boas vai fazer uma keynote especial em tributo ao professor Antônio Carlos Guimarães e um recém-doutor que fala sobre locomoção vertical na água, a mecânica da locomoção vertical. Para quem não conhece, então, Porto Alegre em setembro, temperatura média máxima de 22 graus, média 17, mínima de 13. Setembro não está frio, setembro é agradável, não é um mês que chove muito. A gente vai ter os anais em e-book, com revisão científica e submissão de trabalhos de janeiro e fevereiro de 26. Preparem-se. A gente quer fazer um congresso amigável a estudantes, treinadores profissionais da área, para incrementar a participação latino-americana e possibilidade de eventos satélites pré e pós-BMS. E a premiação Arquimedes do jovem pesquisador. Então, a gente aguarda vocês em Porto Alegre. Atualmente só temos o Instagram, o site deve sair no próximo mês e será feita toda a divulgação. Tá? Então, muito obrigado.